escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Escola Bíblica Dominical. Lição de hoje, lição número 6. O título é O Mundo do Antigo Testamento. Nós estamos em 24 de janeiro de 2021. Aqueles que desejam conhecer mais a Deus, as suas obras, devem se empenhar no estudo do que nós estamos aqui chamando de Mundo do Antigo Testamento, porque ali o Senhor se revela soberanamente. Por que a gente deve estudar esse tema? Porque o Senhor se revela. E porque é importante analisarmos a influência da cultura em narrativas bíblicas, compreender a configuração religiosa reinante no mundo no Velho Testamento, então a cultura, a configuração religiosa, e aí então entender a supremacia de Deus sobre todos os outros deuses e a supremacia de Deus sobre tudo. É muito importante lembrarmos que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E por que Deus reforçou tanto isso? O mundo do Antigo Testamento vai mostrando quanto que o povo fazia de coisa errada no sentido espiritual. Então, nós podemos olhar aqui uma espécie de um roteiro que eu preparei da lição. Então, primeiro nós vamos trabalhar o que é a cultura nacional, a cultura internacional, a cultura do mundo. No Velho Testamento, nós vamos ver os 3 aspectos culturais importantes sobre as servas usadas da forma de barriga de aluguel, poderíamos afirmar. Onde eram os fóruns das cidades do Velho Testamento e os acordos, como eram selados, muito interessante. E vamos fazer o panorama das forças da natureza como deuses, enfatizaremos o Egito. O culto a Baal, também chamado Baalismo, a importância, porque em Canaã era Baal que era adorado. Nós vamos ver o rei de Israel fazendo coisas erradas a respeito, e o Deus de Israel e a sua supremacia sobre todos. Em Tiago 4, de 13 a 15, nós podemos ler: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Com isto no nosso coração, vamos fazer uma oração. Senhor, prepara o nosso coração para a leitura e a compreensão da Tua palavra, para o nosso crescimento espiritual e para endireitarmos os nossos caminhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, começando com o conceito de cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de costumes, hábitos, crenças de um povo, de um grupo. De algum modo, eles cultivam um padrão semelhante. A cultura é compreendida, então, como comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, inclui a língua, as comidas, as religiões, as danças, as músicas, forma de vestimentas, armas, costumes, entre outros aspectos. Então, quando nós analisamos o mundo do Antigo Testamento, nós vamos analisar hoje
ênfase em alguns costumes e a parte religiosa, para melhorar o nosso entendimento da leitura e estudo do Velho Testamento. Então, quando nós analisamos, por exemplo, Brasil, vamos começar daqui e depois vamos caminhando para o mundo. Errado dizer que todos os brasileiros ou todos os cidadãos de outros países reproduzem a mesma cultura. Então, como assim? Todo brasileiro tem a mesma cultura? Não, nós sabemos que há uma diversidade muito grande de cultura quando nós analisamos de norte a sul. Então, a cultura também, com o passar do tempo, ela troca valores, ela despreza alguns, incorpora outros. Cultura está sempre em transformação. Olhando o Brasil, começando aqui em casa, nós temos 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região Sudeste, dentro da qual São Paulo está, e região Sul. Olhem essas projeções, veja, por exemplo, predominância de índio e negro numa área, predominância do nordestino, chapéu de couro, e no sul, um homem tomando chimarrão. Nessa outra figura, nós podemos ver o traje de uma baiana, nós podemos ver um executivo em São Paulo, nós podemos ver um vaqueiro na região de Goiás, lá no Centro-Oeste. Então, vamos passar rapidamente os olhos para as nossas regiões aqui no Brasil. Então, na região Norte, por exemplo, o que é famoso lá? Então, seringueira, a floresta, castanheiras, castanha do Pará, lembram? Cacaueiros, as plantações, Vitória Régia, olha aqui na representação. Nós temos cerâmicas maravilhosas no Pará, a castanha do Pará, que já falamos, em Rondônia, onde até uma filha mora, toda uma história da extração da borracha, a ferrovia Madeira Mamoré. O que comem lá? Então, lá tem muito jambu. É interessante, peixada, ele serve com jambu. Jambu é uma ervazinha, ela lembra o espinafre. Ela é colocada, o galinho inteiro dentro da peixada. E você come ela levemente, anestesia a língua por alguns instantes. Mas ela tem um sabor maravilhoso. Já cheguei a trazer jambu para cultivar aqui e ele vai até um tempo. Depois ele acaba perdendo. Então, bolo de macaxeira, pato no tucupi, as comidas de lá. Agora vamos mudar de região. No Nordeste, quando você pensa em Nordeste, você vê o cangaceiro, você vê o berimbau, você vê o tipo de ritmo que tem por lá. Você sabe que vegetação, cacto, carnaúbo, sertão, angico, a comida, acarajé do Nordeste, vatapá, muqueca, buchada, baião de 2, que é arroz, feijão, carne seca. Então, tem um artesanato riquíssimo, rendas, palha, muitas festas, ritmos. Em Recife, frevo, baião, forró, chachado, isso é ritmo bem nordestino. No Centro-Oeste, que é a região onde a agricultura é praticada em larga escala, temos muito milho, arroz, muita soja, trigo, algodão. Comida deles, arroz com pequi, bolinho de mandioca, bolo de arroz, chipa, que é uma bolachinha gostosa que lembra pão de queijo, festas, cavalhada, muita montaria, fogaréu, siriri e outras, mudando. Ainda estamos no Brasil, veja a variação cultural. Na nossa região sudeste, comida, feijoada é típica, feijão tropeiro, cuscuz paulista, as pizzas de São Paulo, muqueca capixaba no Espírito Santo, angu com frango e quiabo em Minas Gerais, e o pão de queijo mineiro e os queijos de tantos tipos em Minas Gerais, ressaltando alguns aqui. Aqui a cultura na forma de monumento, Rio de Janeiro, o Corcovado, o Cristo Redentor. Então, festas típicas diferentes. E, finalmente, no Sul. Quando você pensa no Sul, você pensa nas montanhas, o clima frio, cultivo de videiras, muito vinho, suco de uva, churrascos, costela no bafo, um café colonial que quando a gente viaja para lá ele é servido, ele é fantástica, diversidade de pães, bolos e bolachas, chimarrão,
ambrosia. O ritmo deles muda um pouco, eles têm fandango, eles têm shot. Traços culturais do gaúcho, quando você olha para um gaúcho, você vê bombacha, o lenço, um poncho nas costas e uma cuia de chimarrão. Região do Brasil com muita influência alemã, italiana e espanhola. Então, isso que nós passamos rapidamente é um tour pelas 5 regiões do Brasil. Veja a variação cultural que nós passamos. Agora, quando nós pensamos internacionalmente, vamos atalhar isso, porque senão ficaremos muito tempo, mas as diferenças aumentam. Forma de trabalhar o cabelo, a cabeça, a roupa, etc., e todos os demais traços que caracterizam as culturas. Aqui nós temos algumas tribos indígenas com costumes, olha aqui a cabeça da criança raspada, traje de casamento chinês, cultura árabe, o pano, todo o hábito, o rosto coberto, principalmente de mulheres em algumas cidades no mundo árabe, rosto todo trabalhado, pescoço alongado e coisas assim. Bom, nossa introdução. O que é cultura? Sempre dinâmica, a variedade cultural. E aí, quais são os traços culturais que nós vamos falar, quer dizer, costumes do povo do Antigo Testamento, que nessa lição de hoje vamos abordar? Nós vamos trabalhar servas, a forma de tratar as servas, onde que eram os fóruns, o julgamento das causas e como que eram selados acordos. Onde que é o Velho Testamento que acontece? Onde esse povo morava? Se nós olharmos o mundo do Antigo Testamento, que é bem o título da nossa aula, esse quadrado vermelho mostra a região dentro da qual se situa Israel e a influência de Israel nas nações vizinhas próximos desta área. Então, Israel fica aqui nessa fitinha de terra. Nós temos Turquia do lado, Síria, nós temos Iraque, Arábia. Então, a Jordânia aqui encostado, nessa areazinha puxando mais perto. Então, aqui nós temos Israel, a Jordânia, pertinho, Síria, vamos restringindo, né? E aqui o Egito, para onde o povo migrou, não é? Quando veio para a terra de Gósen, aqui no delta do Nilo, com a história de José, que é um romance maravilhoso, uma história familiar maravilhosa. Bom, os costumes que passam em torno de toda essa região do mundo que a gente conhece pouco, 3.400 anos nos separam do tempo em que foi escrito o Velho Testamento, que ele foi escrito de 1400 a 400 a.C. Se nós considerarmos o tempo que o último livro foi escrito até agora, dá 2.400 anos. A Bíblia toda levou 1.600 anos para ser escrita, são 40 escritores diferentes, o único autor, que é Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso foi escrito em 1.600 anos. Mas considerando só o Velho Testamento, ele está 2.400 anos para trás. Então, com certeza, a influência da cultura no Velho Testamento é muito grande e muito diferente da nossa. Então, eu disse que nós vamos estudar servas primeiro. Então, vamos lá. Vejamos 3 costumes diferentes. O primeiro, ele envolve Sara, Abraão, Agar, e depois ele envolve Lia, Raquel e Jacó. Então, tudo isso, nós não vamos conseguir fazer uma leitura só, mas envolve os capítulos de 12 a 18 de Gênesis e depois do capítulo 35 em diante. Então, nós temos toda a história aqui que registra o seguinte. Vamos lá. Olha a genealogia. Deus chamou Abraão, lhe fez promessa, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Já para nós é muito estranho, porque hoje você toma um avião e você está lá, né? Você passa 24 horas no avião, mas você desce lá na Arábia Saudita, né? É longe, é lá perto, você desce em Israel com menos tempo do que isso. Então, Deus chamou Abraão e ele juntou tudo, o povo que o servia, o gado, tudo que tinha,
e foi para uma terra que Deus lhe mostrou. Abraão era casado com Sara e Deus prometeu para eles um filho, e esse filho, quando nasce, é Isaque. Aí tem toda a história, a partir de Isaque, o filho legítimo de Abraão e Sara, que vai dar origem às 12 tribos e à constituição da nação de Israel. Só que Deus disse a Abraão, sai daí, vai até lá, eu vou te dar uma descendência como a areia do mar. E Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, e esse descendente não chegava. O que Sara fez? Aí é que está costumes do Velho Testamento. Sara fez o que era um procedimento comum nos códigos gerais, ofereceu a serva dela para dar à luz ao filho Abraão. Já que ele não tinha filho, ela não dava filhos, ela não era fértil, ela ofereceu uma escrava chamada Agar. Então, Deus, inclusive, testa Abraão, vê a fidelidade dele e aparece e fala, eu vou te dar um filho, um seu, não o filho da escrava. E vem Isaque e a história continua. Quando Isaque casa com Rebeca, tem Esaú e tem Jacó, de Jacó é que vai surgir a descendência tão numerosa que Deus prometeu a Abraão através de Isaque, mas no casamento com Sara. Só que Jacó amou Raquel, mas ele se casou com a irmã dela, Lia, que era mais velha, e o sogro fez toda uma tramóia e ele casou primeiro. E Jacó teve 6 filhos com Lia. Com Raquel, que ele amou, ele teve 2, José e Benjamim. Mas observem aqui o costume que eu estou me referindo. Raquel também deu uma serva dela para ter filhos com o marido Jacó. Ele teve com Bila, Dan e Naftali, serva de Raquel. E com Raquel, José e Benjamim. Lia tinha tido 6, mas também deu a sua serva Zilpa, que com Jacó teve Gade e Aser. E aqui nós temos todas as tribos de Israel, filhos de Jacó, com Lia, Zilpa, Raquel e Bila. Essa estruturação, Deus usou isso. Então, é uma coisa que normalmente nós não vemos na nossa cultura. Veja, aqui estão os nomes delas. E também, quando nós vamos abrir um mapa e ver as tribos de Israel, não vai aparecer o nome de José, porque a posse da terra foi depois da morte de José. E em lugar de José entram 2 filhos dele, Manassés e Efraim. E um deles, que é Levi, não tinha terra. Eles cuidavam dos serviços religiosos, cuidavam do templo. E aqui nós temos os 12 tribos. Eu aconselho que todos vocês que separem esses livros da Bíblia, esse livro, Gênesis, os capítulos de 12 até o 35, acompanhem essa história maravilhosa, mas vão ver que estranho, por que elas ofereceram as servas? Eu disse que comentaria sobre as servas, vamos comentar outro dado cultural. Julgamento do povo, onde que era? O julgamento do povo acontecia nas portas da cidade. Como assim, nas portas da cidade? Então, quando tinha um rei, o rei ia até lá. E aí, ele julgava o povo. Cada um trazia a sua questão e o rei ouvia e julgava. Nós vamos ler o que está indicado aqui, 2 Samuel 15, de 1 a 6. Era rei em Israel, o rei Davi. Vamos analisar uns filhos seu, que era um moço muito bonito, chamado Absalão. E Absalão usurpou esta função do rei Davi. Veja, nesse trecho, são só 6 versículos, dá para nós lermos. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. Presta atenção, é a porta da cidade. O lugar do julgamento, seria o fórum do local. E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei que no caso era Davi,
ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça por parte do rei. E dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Então ele estava trabalhando contra o próprio pai aqui. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele era um príncipe, era filho do rei, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Atenção, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Ele ficava no lugar e fazia isso que vocês ouviram. Assim, olha, ele furtava o coração dos homens de Israel. Além de ter esse aspecto da deslealdade do filho para com o rei Davi, Absalão usurpando a função do rei, vejam que isso acontecia na porta da cidade, era o fórum, tá? E assim Absalão roubava o coração do povo. Tem muita coisa para estudarmos, é uma outra história maravilhosa que deve ser estudado, o rei Davi, a sua vida e os seus filhos. Vamos ver um último exemplo de costume tão diferente do que nós temos aqui. Dentro do livro de Ruth e a sua sogra, a sogra aconselhou: Ruth, você perdeu, meu filho morreu, não fica mais comigo, volta para sua terra. E Ruth não quer deixar a sogra. Então a sogra chamava-se Noemi. A outra, ela tinha 2 noras, ela perdeu os 2 filhos, a Noemi, e perdeu o marido. Então ela ficou uma viúva sozinha e uma das noras, que era Ruth, ficou com ela e deu apoio. E aí Noemi instrui aquilo que é tão estranho. Você tem em fulano, que no caso a pessoa era Boaz, um resgatador. O que era o resgatador? Era um parente próximo que se casaria com a viúva para suscitar descendência dentro daquela família, dentro daquela tribo. Então ali Boaz se dispôs a resgatar Ruth, que era a viúva que estava acompanhando a sogra, aquelas 2 mulheres sozinhas, e ele sabia que tinha um outro parente que tinha preferência na sequência para resgatar Ruth. E ele procura esse homem. Se você estudar Ruth 4, de 7 a 10, à porta da cidade, Boaz vai e fala com esse parente, e o parente fala que interessa, porque ele poderia resgatar Ruth, sim, porque as terras que viriam junto com ela interessava. Só que Boaz diz que resgatar Ruth significava casar-se com ela e suscitar descendência ao marido falecido. Aí o parente diz: não, então não me interessa. E atenção, ele tirava o calçado e dava para o parceiro. Era assim que se selavam os pactos. Então esse parente tira o calçado, o contrato, o acordo ficou selado na frente dos anciãos e Ruth se casa com Boaz. É uma história maravilhosa também. Então, nós temos, dentro do que nós falamos do roteiro da lição, nós analisamos cultura, o que é a importância disso, a importância de estudarmos um pouco da cultura do Velho Testamento, e agora vamos para as religiões do Antigo Testamento, porque nas religiões nós vamos analisar deuses dos povos e por que aquela força tão grande no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu e embaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Não farás e não darás culto. Então vamos entender. O roteiro que nós estamos seguindo sugere estudarmos um pouco sobre o povo hitita, mas levantando a história desse povo. Ele habitava nessa região que aqui está em verde, que abrangia
toda a vizinhança de Israel, mas isso foi do ano 1380 a 1346 a.C., vindo em direção a Cristo, e eles eram chamados um povo dos 1000 deuses. Em vez de detalhar os hititas, nós vamos trabalhar o Egito. No Egito, também eles tinham cerca de 1000 deuses, então serve muito bem para o nosso propósito. Só que eles usavam forças da natureza, por exemplo, o sol era adorado, o rio Nilo, água adorada, e assim nós vamos, se alguém estudar esta lição maravilhosa, vai ver como o Senhor executou juízo contra os deuses do Egito. Isso está escrito em Números 33:4 e dentro de todo o livro do Êxodo. Por que Deus destrói os deuses do Egito antes de tirar o povo? Porque o povo morou lá 400 anos e tinha fortíssima influência da idolatria deles. Se esqueceram que Deus é o único Senhor. Não todos, mas muitos esqueceram. Os principais deuses do Egito foram 8 aqui enumerados. As pragas do Egito foram 10. Elas destruíam os deuses do Egito e destruiu, por último, o próprio faraó, que era o deus, ele era endeusado no Egito. Então, os capítulos de 5 a 15, nós estamos recomendando uma leitura cuidadosa, é uma história fantástica. O rio Nilo está aqui, era endeusado, por isso o que Deus fez? Transformou as águas do Nilo em sangue. O povo ficou com nojo, aquilo que era o Deus para eles, porque a economia do Egito dependia bastante das águas do Nilo. Mas não é para adorar um rio. Deus destruiu os deuses, então, primeira praga, o Nilo foi transformado em sangue. Olha o rosto do egípcio e o nojo dele quando ele quis tomar uma água. Segunda praga, rã, terceira, piolho, depois moscas, peste no rebanho, úlceras no povo, chuva de pedra, gafanhoto, trevas e, por último, a morte dos primogênitos, a destruição desses deuses todos que ocupavam muito espaço no coração do povo. E Deus tirou, deixa sair meu povo para prestar-me culto. Israel era o povo de Deus e não o povo para ficar escravo no Egito. Então, estudar tudo isso é a história de José e a história do Êxodo. Continuando, nas religiões do Antigo Testamento, e o Egito era potência mundial na época, nós vamos falar agora da adoração a Baal e depois é que nós vamos falar da adoração ao verdadeiro Deus, o nosso Deus. Em Canaã, que era a terra que o povo ia tomar posse depois da caminhada dos 40 anos pelo deserto, que é relatada no livro do Êxodo, frequentemente Israel pecou. Os cananitas, quer dizer, o povo que habitava na terra de Canaã e muitos povos em volta, adoravam a Baal. Como assim Baal? Quem era esse? Baal era filho de um El e Azerá, que eram outros deuses também adorados. Esse nome Baal é mencionado 63 vezes no Velho Testamento. O culto a o culto horrível a Baal, envolvia prostitutas cultuais. Ele era considerado o que controlava a chuva e a tempestade. É incrível, constroem e gostam, e servem, e fazem sacrifício. Eram deuses exigentes, ficavam irados, e o povo queria sacrificar para acalmar para acalmar aquele. É uma coisa inacreditável, mas isso acontecia. Então, entre os reis de Israel, o rei chamado Acabe serviu a Baal e o adorou, porque Acabe se casou com uma princesa de Sidom, uma princesa sidônia, chamada Jezabel, e ela era, devota. Ela tinha 400 profetas de Baal e mais 400 de poste ídolo. Ela era terrível, Jezabel,
Nós vamos ler um pouquinho mais. Mas vamos deixar a Bíblia falar. 1 Reis 16, de 30 a 33, vamos ler. 1 Reis 16, de 30 a 33. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, que era filha de Etbaal. Olha a paixão pelo nome aqui. Rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal. Vejam, Acabe, rei de Israel, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. E também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Uma palavrinha sobre Jezabel. Jezabel era fanática na adoração de Baal. Levou isso para o reino e até dentro do templo do Senhor de Israel. Arquitetou uma cilada para um vizinho chamado Nabote, porque ele tinha uma vinha bonita, o marido gostou. Mata o vizinho e pega a vinha. E ele foi, matou o vizinho e pegou a vinha. Ela tinha 400 profetas de Baal, tentava assassinar Elias, que era a voz do Senhor falando para Acabe e para o povo de Israel. Depois que Acabe morre, ela influencia os reis menores de idade, seus filhos. Ela foi péssima, ela nunca se arrependeu. Seus próprios eunucos, que a serviam, né, que eram castrados para frequentar os aposentos reais, um dia a lançaram pela janela e ela caiu olhando essa vinha que eles tinham roubado e matado o proprietário e foi morta por cães, conforme o próprio Elias havia profetizado. Então, baalismo é adoração a Baal. Em 1 Reis, capítulo 17, nós lemos alguma coisa em 16, nós temos que o Elias e os profetas de Baal, Elias se apresenta e Acabe sempre quer matar Elias e Jezabel sempre quer matar Elias. Ao mesmo tempo, adoravam a esse Baal. Então, Elias um dia, depois de muito relutar, o Senhor falou, vai lá e faça. Ele vai e diz assim para Acabe, o rei, ele se apresenta, ele fala, és tu, perturbador de Israel? Ele fala, não é perturbador de Israel, mas eu vim falar com o Senhor. Então diz assim, agora pois, olha Elias, agora pois manda juntar para mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, da turma que Jezabel contratava, né? E os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Você imaginou todo esse povo aqui, ali no reino, comendo na mesa da rainha e cultuando e servindo a Baal. E Elias foi chamado por Deus para chegar lá e falar assim, vai lá falar para o povo quem eles vão servir, afinal. Olha que coisa linda. Estamos lendo 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então Elias, o profeta que levantou-se, orientado por Deus, para fazer o povo parar de adorar um ídolo e se voltar para Deus. Como esse Baal era considerado Deus do fogo, Deus da chuva e da fertilidade, o que fez Elias? Vocês têm que estudar isso aqui, é maravilhoso, gente. Vejam aqui essa figura, Elias construiu um altar e colocou em cima um sacrifício, um animal. Mandou encher cântaros, molhou toda a lenha do que estava em volta e disse o seguinte, eu vou orar e vou pedir a Deus do céu, primeiro, que ele avisou o rei, eu vou pedir para não chover mais, e deixou isso acontecer.
Aí ele foi lá, construiu esse altar, pôs o sacrifício e falou, olha, se é Baal que controla o fogo, que ele mande fogo aqui para consumir este sacrifício. Mas eu espero, pedem aí. Aí os 450 profetas de Baal e mais os 400 do poste ídolo se cortavam, dançavam em volta e clamavam a Baal, que era o tal do Deus do fogo, para mandar, e era Deus da chuva, Deus da fertilidade, tudo que era coisa, mas para mandar fogo para consumir, que era o desafio que Elias fez. E o povo todo olhando, e ele falando, escuta, vocês vão ter que decidir, ou é Deus ou é Baal. E aí, quando Elias faz, depois que todos estavam esgotados, todos esses 850, Elias faz uma oração, ó Deus, para que Israel realmente saiba quem és rei, que és Deus em Israel, manda fogo do céu. E veio fogo do céu e consumiu o sacrifício e secou a lenha e lambeu a água que estava em volta, que ele tinha mandado fazer um rego e tinha colocado água. Então o povo cai de joelhos e deixa. Ele tinha pedido, eu vou ler só alguns versículos dentro do capítulo 18 de 1 Reis, tinha dito assim, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Faz isso de novo, segunda vez. Faz isso de novo, terceira vez. E a água corria ao redor do altar. E ele também encheu de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Nós estamos analisando o que é o baalismo. Agora, quem é o Deus de Israel? Esse Deus que o povo tinha trocado por um ídolo inútil. Em Isaías 40, de 12 a 31, eu convido para os que têm a Bíblia que abram, para que nós possamos fazer essa leitura. É maravilhoso o texto, mas tem bastante ironia. É Deus falando através de Isaías. Então ele começa dizendo assim, consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus, palavras de Isaías. Falai ao coração de Jerusalém. Vamos para o versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra a terça parte de um éfo pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então, os poderes desse rei, desse Deus inútil que eles estavam deixando, o Senhor está falando, escuta, quem é que faz tudo isso que Deus faz? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, um vácuo. Com quem comparareis Deus?
Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Aqui vai até o 31, é maravilhoso. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o Senhor, que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele, Deus, quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair do seu exército de estrelas, todas contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E esses 3 últimos versículos são muito bonitos. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque são transformados pela fé. Então, nós acompanhamos aqui toda a leitura desse trecho maravilhoso de Isaías 40, de 12 a 31. Então, Deus de Israel exige uma fé monoteísta. Ele se revelou, ele disse a sua vontade clara, ele se comparou com os outros, ele não precisa ser sustentado por seus adoradores, ele não necessita de nada, sacrifícios ele não quer, senão daria. O ser humano foi criado para exercer domínio sobre a criação. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então veja o que nós estamos fazendo nesta aula. Trabalhamos o que é cultura, estudamos servas, o fórum e acertos feitos com calçados, acordos feitos com calçados. Estudamos as religiões para ver a influência do mundo do Antigo Testamento, as religiões do Antigo Testamento e a supremacia do nosso único Deus. Quem é Deus senão o Senhor? Observe a singularidade do Deus de Israel e a sua superioridade sobre os falsos deuses. Dá para entendermos bem o que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. É o segundo. Não as adorarás e nem lhes darás culto. E aí nós vamos continuar estudando o mundo do Velho Testamento, a Bíblia que Jesus usava. Que Deus nos abençoe e que nos faça a cada dia mais alinhados dentro dos limites da verdade da sua bendita palavra. Leiamos a Bíblia, tenhamos fé no Senhor. Em Josué 1:8 está escrito: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido.